Olá, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos falar sobre os gerânios, uma flor muito popular no Brasil, só que é um pouquinho exigente e daqui a pouco eu vou contar algumas dicas de ouro para vocês terem sucesso no cultivo do gerânio. Aliás, para ter sucesso, vamos falar rapidamente do sucesso do canal da Espanhol Plantas. Ele depende muito da participação de vocês e eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Por favor, se inscrevam no canal da Espanhol Plantas. A maioria das pessoas assistem os vídeos, prestigiam o canal, mas se esquecem de se inscrever. Ô, gente! Por favor, se inscrevam aqui no canal da Espanhol Plantas. Clica ali em se inscrever e participe do canal. Eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês. E não esqueçam de dar o joinha aí, curtir o vídeo como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos para vocês. E hoje, a estrela botânica, a estrela aqui do vídeo é o gerânio. Gerânio, uma flor que começou a se popularizar no Brasil lá na década de 50, década de 70 e até hoje ainda continua presente nos jardins, principalmente nos jardins no sul do Brasil. Ele gosta muito do clima do sul do Brasil e também do sudeste. As outras regiões do Brasil, vocês até podem cultivar o gerânio, mas como uma flor anual. Curtam ele enquanto ele produzir flores. Depois que ele encerrar o seu ciclo, partir para o céu das plantas, vocês compram uma outra flor para cultivar no lugar dele. Ah, Murilo, mas ele dura tão pouco. Ah, então eu não vou plantar. Se todo mundo pensasse assim, então ninguém plantaria girassol, né? Girassol, por exemplo, dentre outras 1001 flores anuais que crescem, florescem, cumprem o ciclo dela e partem para o céu das plantas, o girassol é um deles. Então, gente, vamos curtir enquanto a planta durar, enquanto ela embelezar o seu jardim. Mas o pessoal do sul e sudeste do Brasil, se seguir as dicas que eu vou dar, podem ter gerânios floridos durante muito tempo. E das outras regiões do Brasil, durante um período, durante 3, 6 ou até 9 meses. E para cultivar o gerânio, o ponto de partida é conhecer a planta. No mercado nós temos dois tipos de gerânio, hein? Temos o gerânio ereto, ou gerânio mais arbustivo, Pelargonium hortorum, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? A ramagem dele fica mais em pezinha, podendo passar de 1 metro de altura no jardim. Em vaso não cresce tanto, mas no jardim, quando plantado diretamente no solo, ele pode passar de 1 metro de altura. Eu já vi gerânios mais antigos com quase 2 metros de altura, enormes no jardim. E saindo desse gerânio aqui, nós temos o pendente, né? O pendente, como o próprio nome já diz, ó, vocês podem observar que a ramagem dele é uma ramagem mais herbácea, mais molinha, e ele pende literalmente. E ele é utilizado como uma planta pendente em jardineiras, em vasos suspensos, em cestas e até mesmo em jardins verticais. Olha só, gerânio pendente, Pelargonium peltatum. Agora você deve estar perguntando, Murilo, as dicas de cultivo são diferentes para os dois? Não, as dicas são iguais. Primeira dica, se você quer ter sucesso no cultivo do gerânio, lembrem, ele é uma flor que necessita de sol durante um período do dia, ou durante a manhã toda, ou durante a tarde toda. Ele precisa de, no mínimo, 6 horas diárias de sol pleno. Sem sol, ele até não morre, a ramagem dele se desenvolve, ele fica meio caneludo, meio estiolado, compridão, mas ele não morre. Só que também ele não floresce, né? Então o gerânio, para florescer, ele precisa de sol pleno, pelo menos 6 horas diárias de sol, e um segredinho que os produtores fazem para que o gerânio floresça muito: a adubação com frequência. Vocês precisam utilizar adubos específicos para flores, tá? Aqui eu fui destacar aqui sem querer, é Forte Flores,
Para quem fica curioso para saber a marca, ó, é forte, é que saiu o adesivo na hora que eu puxei. Vocês também aí, acontece acidente aí na casa de vocês, ó. Saiu aqui a marca sem querer. Eu gosto de divulgar produtos bons que fazem efeito nas flores e é uma linha ótima de adubos, né? Se você já teve a oportunidade de viajar para o sul do Brasil e se deparou com lindos vasos e jardineiras, floreiras repletas de gerânios, vocês podem até ficar se perguntando, uau, o que eles utilizam para ficar tão florido? É adubação, gente. E uma adubação com adubos específicos para flores. E essa adubação não é só feita aqui no Brasil, não. É feita em jardins fora do Brasil também. Olhem só algumas fotos de gerânios bem floridos e gerânios diferentes que eu registrei fora do Brasil. Olha só, tem essas jardineiras lindas com gerânio. Tem uns gerânios, um mais diferente que o outro. Olha esse aí. E esse, olha só que diferentão. Olhem só a exposição de gerânios que eu fui na Inglaterra, gente. Olhem que coisa mais linda do mundo. E por falar em coisa mais linda do mundo, nós temos até gerânios que as folhas são variegata. Olha só que bacana aí nessas fotos. O variegata hoje eu não consegui trazer aqui para mostrar no vídeo, mas tem as minhas fotos para salvar, né? Então todos eles necessitam de sol pleno, pelo menos 6 horas diárias, a adubação específica para flores e caso o gerânio comece a ficar doente, as folhas amareladas e enferrujadas, precisa passar fungicida. Muito importante utilizar fungicida pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês, tá? Daqui a pouquinho eu vou aplicar um fungicida para vocês entenderem, tá? Mas esse é o kit básico para vocês terem sucesso em casa com gerânio. Um adubo para flor, um fungicida e sol. Tendo esses 3 ingredientes, aí vocês vão ter sucesso no cultivo do gerânio. Vamos plantar uma muda de gerânio juntos para vocês observarem como é que é. Eu vou dar umas dicas aqui agora bem legais em relação ao desenvolvimento do gerânio, tá? Deixa eu pegar aqui um vaso. Gerânios, eles podem ser plantados diretamente no jardim. Eles podem ser plantados em jardineiras, floreiras, jardins verticais, em vasos como elementos decorativos, como um elemento isolado, né? Um elemento que só ele já funciona como um ponto de cor, um ponto de alegria no seu jardim. Mas para ter sucesso, o vaso precisa ter drenagem. Olha só, pessoal, lembrem dessa dica importante. Gerânio odeia solo encharcado. Ele é uma planta nativa da África do Sul. Ele não é muito fã de terra que acumula água. Ele até gosta de uma umidade moderada, mas umidade é uma coisa e solo encharcado é outra completamente diferente, tá? Então agora eu vou pegar aqui o meu vaso, vou colocar uma farta camada de drenagem. Aqui eu estou usando argila expandida de floricultura, que é um material baratinho e acessível. Para quem não tem argila de floricultura, pode substituir por brita, caco de telha, tijolo quebrado, pedrinha, qualquer material que vocês consigam fazer uma camada de drenagem no fundo do vaso, tá? Ó. Coloquei uma camada de drenagem bem farta aqui no fundo. Por cima da camada de drenagem eu coloco uma manta de drenagem, bidim. Se você não tiver manta de drenagem em casa, ô senhora, não desanima. Você pode utilizar TNT, aquele tecido não tecido que tem em loja de tecido para vender, que é baratinho. Dá para usar até filtro de exaustor. Mas hoje em dia essa manta de drenagem, vocês compram até pela internet. É baratinho, é bem acessível e é um material muito legal para vocês colocarem por cima da camada de drenagem, porque ela vai evitar que a terra feche a saída da água, tá? A saída por onde vai escoar o excesso de água, né? Da irrigação ou da chuva. E ela também evita que as raízes da planta entrem pelo dreno e bagunce tudo e também acabam fechando a saída da água do vaso, tá? Mantinha de drenagem por cima
E agora nós vamos colocar substrato, terra de plantio. Só que antes eu vou dar uma dica para vocês, olha só. Aqui eu tenho terra vegetal ou substrato de floricultura, tá? E aqui eu tenho areia grossa de construção. Essa dica é muito interessante para você ter sucesso aí no cultivo do seu gerânio, hein? Uma parte de terra vegetal e uma parte de areia, ó. Vocês estão vendo em partes iguais. Eu vou misturar os dois materiais, tá? Olha só, bem misturadinho. A areia de construção não é areia de praia, hein? Não pode utilizar areia de praia que tem sal. E o sal intoxica a planta. É areia de construção. Ô senhora, vai lá no fundo, lá no finalzinho da sua rua, tem certeza que todo mundo tem uma casa com obra na sua rua. Ah, não tem um pedreiro que vai se negar você ir lá com um baldinho, olha lá. Será que você pode arrumar um baldinho aí de areia grossa para plantar uma flor? Ah, gente, certeza que você vai ganhar um balde de areia. Ou compra ela em casa de material de construção, olha só. Aqui eu tenho, ó, eles vendem assim, a partir de R$5 um pacotinho de areia, tá? Todo mundo deveria ter em casa, ó, na hora de plantar cactos, suculentas, gerânio, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Misturei em partes iguais. Agora eu vou colocar aqui no meu vaso. Colocando a mão na terra, literalmente, hein? Você aí em casa também gosta de plantar? Deixa aí nos comentários no vídeo. Até por curiosidade, eu gostaria de saber se vocês, na hora de plantar, vocês utilizam luva ou se vocês colocam a mão literalmente na terra. Conta aí, eu vou adorar saber. Ó, colocando aqui a terra. Pronto, coloquei aqui a minha terra, que foi corrigida com areia. Aliás, eu falei e não contei para vocês, né? A areia grossa, no momento que vocês misturam com a terra vegetal, ela ajuda na aeração dessa terra, desse substrato. Gerânio adora terra, substrato aerado, soltinho, que a água não fica ali empoçada, hein? Gerânio não gosta de água empoçada. Aliás, as regiões que chove muito, para ter sucesso com o gerânio, até é interessante cultivar ele protegido da chuva, geralmente embaixo do beiral do telhado, né? Não tem aquelas jardineiras, as floreiras que ficam encostadas na janela? Geralmente elas ficam protegidas pelo beiral da casa. Por isso que os gerânios ficam lindos, porque eles ficam protegidos do excesso de chuva, tá? Então fiquem atentos em relação a esse detalhe aí na casa de vocês, ó. Coloquei a minha terra corrigida, agora eu venho com um adubo para flores, ó. E vou colocar de acordo com a orientação do fabricante. Aqui, para esse tamanho de vaso, são 3 colheres de chá de adubo para flores, ó. 1, 2, 3... Coloquei. Com as pontas dos dedos, mesmo se você tiver sensibilidade ou uma pele sensível, lógico que eu recomendo você utilizar, né, as ferramentas de jardim, né, gente? Mas é que eu gosto de colocar a mão na terra, ó. Misturei bem o adubo, agora eu venho com a minha muda, ó. Dou aquela famosa batidinha no vaso para soltar a muda. Estão vendo, ó? Saiu perfeitamente. Eu abro um berço de plantio. É aquele buraquinho onde eu vou encaixar a muda. Empurro o substrato, a terra, em direção ao torrão e aperto bem. Essa apertadinha é o maior carinho que vocês podem fazer pela planta de vocês, hein? Ela precisa ficar firme no vaso, ela não pode ficar solta. Ó, pronto. Plantei o meu gerânio. Agora eu venho com a água. Faço uma irrigação bem generosa, não preciso molhar as folhas e as flores, só a terra, só as raízes e pronto. O meu gerânio já está plantado, tem já uma carga de adubo que vai durar mais ou menos uns 30 dias. Após 30 dias, é muito importante vocês voltarem a adubar o gerânio de vocês a cada 15 dias, hein? E vocês podem utilizar adubos solúveis, ó, adubos que são dissolvidos na água da rega ou também adubos foliares.
Como essa linha para orquídeas, por exemplo, que ela não serve só para orquídeas, ela serve para todos os tipos de plantas. Ó, pode usar via solo ou foliar, aplicar de acordo com a orientação do fabricante nas folhas da planta, tá? Adubei de 15 em 15 dias, retirei com a minha tesourinha folhas secas, flores que já murcharam, como por exemplo aqui, ó. Eu tenho um gerânio pedindo, pelo amor de Deus, me limpe, ó. Cheio de folhas secas, folhas amareladas. Pessoal, não pode deixar isso na planta, hein? Acabou de florescer, vem com uma tesourinha. Essa tesourinha aqui é ótima para isso, ó. Corta todas as folhas secas, todos os botões que já floresceram. Façam uma poda de limpeza, literalmente, ó. Tira tudo que é parte seca, assim a sua planta vai se manter sadia, livre de pragas e doenças. E por falar em praga e doenças, deixa eu até dar uma limpada aqui na minha mesa. Gerânios, em relação a pragas, eles são resistentes porque eles têm um óleo aromático nas folhas que repele praga. Mas doença, nossa mãe, ferrugens e companhia limitada fazem a festa na planta. E para evitar as doenças, vocês podem aplicar, se começar a surgir algum ponto amarelado, algum ponto de fungos nas folhas, tá? Vocês podem aplicar fungicidas à base de cobre, como Cuprodime, esse Forte Cobre também. Mas esse produto que eu vou mostrar agora é maravilhoso. É um fungicida importado da Espanha, orgânico e com um preço super acessível, ó. Xylotron Gold, tá? Vocês vão utilizar também de acordo com a orientação do fabricante. É um produto muito bom e você aí, amante dos gerânios, precisa ter um fungicida, onde você vai aplicar ele uma vez por mês nas folhas da sua planta. A adubação a cada 15 dias via solo ou foliar, se o adubo é foliar, garantindo sol pleno, umidade moderada, começou a secar, molha, e aí você vai garantir um espetáculo de flores no seu jardim. Gostaram das dicas? Dá o joinha aí se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Espanhol Plantas no YouTube, ser lá no Instagram toda quarta-feira às 19h30, onde eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí, espero que tenham gostado. Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.